Oi pessoal, meu nome é José Alexandre e hoje vamos falar sobre comunicação, mais especificamente sobre comunicabilidade, né? A ideia da comunicação com o cliente. Lembra vocês também da minha aula sobre atendimento ao cliente e dessas diversas formas de atendimento ao cliente, a ideia da expectativa do cliente, né? A ideia é de como prestarmos um bom atendimento a esse cliente e ao cidadão, e essa aula de comunicabilidade é um complemento importante para você, né, que está assistindo a mim hoje. Também quero dizer a você que existem outras aulas específicas sobre comunicação empresarial, né, e habilidades, né, de comunicação, que você pode procurar aqui no canal do concurso e, obviamente, também complementar, né, o seu estudo. Ok? Hoje, especificamente, vamos discutir o aspecto da comunicabilidade e o seu direcionamento, ou seja, né, uma parte mais operacional da comunicação, no sentido, né, de fazer com que o cliente se sinta bem num atendimento, né, a ideia, né, de colocarmos as nossas intenções para o ótimo e o excelente atendimento para superar as expectativas do cliente. E é lógico, né, que a gente está falando de cliente, mas a gente está falando, né, do cidadão. Né? Se você, né, vai fazer um concurso público, nós, né, que atuamos no órgão público, você também, na realidade, vai fazer, né, esse tipo, né, de interação. E você que vai fazer a prova, é importante que você observe, né, as dicas que eu vou dar para você nesse sentido, ok? Vamos lá então? Bom, de uma maneira geral, né, a gente fala sobre a comunicação, não entrando em detalhes específicos, né, sobre um sistema de comunicação, sobre a ideia de canal, recepção, isso a gente vai encontrar, você vai encontrar em outras aulas específicas, mas o nosso trabalho é um trabalho mais objetivo, voltado, né, à comunicação com o cliente. Bom, a comunicação é a chave para se criar um vínculo positivo com o cliente. Né? Então, né, o profissional que se comunica bem, ele, né, tem alguns atributos importantes e você vai observar, né, e vai concordar comigo. Compreende as mensagens verbais e não verbais de seus interlocutores. Né? Então isso é muito importante. Né? A mensagem verbal e não verbal. A gente vai ver a importância, né, do aspecto não verbal. Aí a gente pensa que comunicação é só transmissão de informação, não é isso? Do canal, do transmissor, não é isso? Do dado, da informação. Né? A gente vai ver que tem muito mais do que isso. Usa a linguagem corporal e o tom de voz de maneira positiva. Isso também é muito importante. Né? O corpo comunica, o tom da voz também comunica. Usa uma linguagem que as pessoas entendam, né? Inteligível, né? Ao nível desses indivíduos, né? Ou seja, a audiência, né? O nível da audiência. Então é importante a linguagem direcionada àquele espectador, àquele ouvinte, não é isso? E também não podemos deixar, né, de explicar o seguinte, né? Quem transmite, né, e obviamente quem comunica, o processo de comunicação, né, esse indivíduo também precisa escutar. Então não é só transmitir informação, né, fazer com que o indivíduo entenda, mas também, né, nesse fluxo contínuo de entendimento, escutar é importante. Né? Então essa ideia, né, de nós nos comunicarmos é extremamente importante. É lógico, né, se você interage com o cidadão, com o cliente diretamente, né, isso nos interessa muito. Bom, elementos da comunicação. Na nossa aula, né, eu estou colocando aqui 3 elementos importantes que permitem a realização da comunicação humana. Né? E baseado nesses 3 elementos da comunicação, é que a gente vai desenvolver aí a essência da nossa aula, ok? Então, olha lá, são 3 os elementos que permitem a realização da comunicação humana. 1, expressão corporal. Observa que eu não estou colocando, né, o 1, 2 e 3, né, em função, né, da sua importância. Né? Isso, na realidade, não tem a ver com a importância em si. Né? Eu estou simplesmente colocando os 3 elementos. A expressão corporal, o tom de voz e as palavras. Né? Olha lá, expressão corporal. As expressões faciais, os gestos e os movimentos corporais atuam como um tempero na comunicação.
E são eles que adicionam emoções às palavras. A expressão corporal, né, é muito mais convincente, às vezes, do que as próprias palavras. Né? Então, é muito comum, né, você, a um contato telefônico, você só ouvir as palavras, mas você não está vendo as expressões corporais. Né? De repente, a pessoa, né, diz que o papo está muito agradável e está fazendo cara feia. Então, a expressão corporal diz muita coisa. Né? O outro aspecto importante, né, como elemento na comunicação, é a ideia do tom de voz. Também colocamos emoção na voz enquanto falamos. Né? Até, né, uma criança é capaz de perceber raiva, tristeza, alegria, né, apenas com o tom de voz. Né? Então, o tom da voz é muito importante. Né? Eventualmente, né, se a pessoa está, né, de certa forma, mais agressiva, mais instável, né, falando mais alto, falando mais baixo, a tonalidade, a entonação, então tudo isso é importante. E, né, as palavras, propriamente dito, né, as palavras, né, elas nem sempre também, né, vão representar a mesma coisa para aquele indivíduo que as interpreta. Isso vai depender muito, né, do seu estado psicológico, né, do seu conteúdo cognitivo, ou seja, né, do seu conhecimento, da sua inteligência, né, da sua possibilidade de interpretação. Né, e aí a ideia, né, do entendimento da estrutura sintática, semântica, né, tudo isso, né, envolve, né, um conjunto de elementos importantes, né, que vai favorecer ou não, né, ao processo de comunicação. E aí, no caso, especificamente, né, a ideia do atendimento, né, ao seu cliente, do atendimento ao cidadão. Não é isso? Então, são elementos importantes. Bom, chamo a atenção agora para vocês, né, a respeito, né, dessa figura. Vamos dar uma olhadinha? Bom, pessoal, como estamos falando, né, de comunicabilidade, né, desse potencial, né, da comunicação, e aí a gente pode dividir, né, essa ideia da comunicação e desse potencial em 3 aspectos importantes do nosso estudo. Né? O que representa a comunicação? Olha lá, a palavra, né, representando nesse contexto apenas 7%, o tom da voz, 38%. Né? E observem, né, a ideia, né, que nós passamos anteriormente da expressão corporal. Né? O que efetivamente comunica. Né? Então é lógico que num processo comunicacional, né, se você enxerga o indivíduo, né, se você não só ouve a voz do indivíduo, se você não só escuta, se você, né, percebe a expressão corporal, não só o tom de voz, por exemplo, né, isso já, de certa forma, facilita a comunicação, né, e ao entendimento da mensagem, até a percepção, né, do que objetiva, né, aquele conjunto de informações. Se você, né, está, né, trabalhando a comunicação meramente, né, considerando a palavra, né, e a palavra eventualmente escrita, né, essa comunicação pode ser escrita, né, isso vai depender substancialmente da sua interpretação, né, do seu processo de inteligência, cognição, né, e de, vamos dizer assim, de todo o seu histórico em relação à interpretação, né, do que está efetivamente escrito. Então, na realidade, vai depender da sua cultura, da sua educação, enfim. O que a gente quer dizer, né, que avaliando, né, esses 3 elementos importantes da comunicação, isso faz com que você entenda melhor todo o processo comunicacional e, evidentemente, né, direcione você, né, a uma interpretação melhor dos fatos, né, quando do atendimento, por exemplo, a um cliente, não é isso? Quando do entendimento de uma situação, né, que pode causar um transtorno, por exemplo, a um cidadão, a um cliente, e você, como funcionário público, né, ou empregado, né, da iniciativa privada. Portanto, né, é importante que você entenda isso. Bom, então, na realidade, o que a gente tem a dizer é que a comunicação é expressa por mensagens verbais e não verbais. Ou seja, a comunicação ela envolve o corpo e a mente. É muito importante isso. E aí, né, em função, né, da mente daquele que transmite e daquele que a mente
da mente que recebe. Então, nós temos o transmissor e o receptor, né, no caso de um diálogo, especificamente, né, a ideia é que a comunicação envolve, né, um estado psicológico e cognitivo do indivíduo, assim como a ideia do corpo, né, das expressões corporais, né, e da própria voz e da tonalidade. A maioria das pessoas pensa na comunicação em termos somente de palavras e linguagem. Porém, a linguagem é apenas uma pequena parte da comunicação. Vários outros fatores afetam o significado de sua mensagem, como gestos, expressões faciais, né, o tom de voz, podem alterar o significado pretendido. Então, exatamente o que nós discutimos anteriormente é a importância do entendimento da comunicação, né, e desses atributos importantes, né, como a ideia da mensagem não verbal. Depois você podia trazer água, acho que tirar a água daqui, né? Bom, pessoal, muitas vezes os clientes não ouvem e nem compreendem o que queremos transmitir. Prestando atenção às mensagens verbais e não verbais, poderemos moldar positivamente a comunicação com os nossos clientes. Observe a maneira como as pessoas se sentam ou ficam de pé, como usam as mãos e até, né, as expressões faciais. Né? Cada faceta da linguagem corporal de uma pessoa é uma pista sobre o que ela está pensando ou sentindo. Isso, obviamente, pode ser muito diferente do que ela está dizendo, né, em relação às suas palavras. Né? Então, na realidade, né, a ideia, né, de nós observarmos, né, a linguagem corporal é extremamente importante e faz parte, né, desse processo de comunicação. Portanto, as mensagens são comunicadas por algo além de palavras. Nós precisamos, então, ler nas entrelinhas o que os nossos clientes estão dizendo e, acima de tudo, usar a nossa própria linguagem corporal para comunicar atenção, interesse ou compreensão. Isso é lógico que vai depender do tipo de atendimento. Né? Se há, né, obviamente, o contato físico, né, há a interferência, né, da visão e da audição. Não é isso? Muito bom. Considere